Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese com tema para você. Nós exploramos nesse nosso podcast as profundezas da Palavra de Deus com convidados que trazem luz às Escrituras Sagradas. Como você já sabe, eu sou o reverendo Denilson. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Hoje nós temos um episódio muito especial. Eu tenho o prazer de receber o professor Vernon Barros, especialista em geografia bíblica, para falar sobre o seu mais novo e-book, que é o livro Manual Geográfico da Bíblia, um recurso indispensável para quem deseja entender melhor o contexto histórico e espiritual das Escrituras. Então, fique conosco até o final. Sabe por quê? Porque temos surpresas para os ouvintes que nos acompanharem nesta jornada. Muito bem, vamos então conhecer o professor Vernon. Tudo bem, professor Vernon? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Eu vou aqui me apresentar e falar um pouquinho de mim. Eu sou Vernon Barros, sou professor de Geografia em escolas públicas do Rio de Janeiro e sou formado em Geografia pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sou pós-graduado em Meio Ambiente e Gestão do Território. Estou aqui ao dispor para poder tirar todas as dúvidas aí, né, que o Davidson tiver que perguntar para mim. É um prazer nosso poder recebê-lo aqui também para participar desse conteúdo. Vamos começar já perguntando ao professor Vernon essa primeira bateria de perguntas, né? Professor Vernon, o que te inspirou a criar o Manual Geográfico da Bíblia e como foi o processo de pesquisa e de escrita? Eu sempre achei fascinante, né, como a geografia impacta os eventos bíblicos. E assim eu percebi que, né, entendendo, né, os lugares mencionados, ganhamos uma visão mais rica das escrituras. Então, eu decidi criar um guia prático, né, que pudesse ajudar qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento, a explorar esses cenários. Mas o processo envolveu muita pesquisa, né, com textos bíblicos, artigos históricos e arqueológicos, tudo para garantir precisão e também relevância. Muito bem, e você já tem o outro livro também publicado ou esse é o primeiro? Na verdade, já tenho outro livro publicado, também tem a ver com a temática da geografia bíblica, mas de uma outra perspectiva, né? No caso, seria a geografia que a Bíblia ensina. E o nome desse livro é Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales, a geografia que a Bíblia ensina, uma análise bíblico-geográfica das origens e do universo. Esse foi meu primeiro livro que eu publiquei em 2021. Muito bem, então esse primeiro livro não trata de geografia bíblica descritiva. Agora, esse novo material, o novo e-book, é de fato geografia bíblica descritiva, é isso mesmo? Exatamente. Esse e-book, né, o Manual Geográfico da Bíblia, tem mais a função mesmo de ser um manual que vai ajudar as pessoas, né, a encontrar aquela informação que ela precisa sobre determinada cidade, sobre determinado monte, né, o mar. Enfim, a Bíblia tem muitos lugares geográficos mencionados no corpo do texto dela. E a gente fica se perguntando como é que esses lugares seriam. E aí, tendo esse material, já dá uma boa ideia para a gente do que esses lugares são em sua realidade. Muito bem, esse novo e-book, portanto, ele é bastante útil, até mesmo em cursos de seminário, cursos de igreja, né? E, professor Verón, qual o principal objetivo do e-book e para quem ele foi pensado? O objetivo é tornar a geografia bíblica mais acessível, né, e interessante também, ajudando os leitores a entenderem como os lugares influenciaram os acontecimentos. Ele foi pensado para estudantes bíblicos, líderes religiosos e qualquer pessoa curiosa com um contexto histórico e espiritual, além do geográfico das escrituras. Muito bem, espero que você esteja já aproveitando esse material. Já vamos
começar a falar sobre temas também mais dentro do escopo do estudo da geografia bíblica, que é uma matéria muito importante, inclusive para quem faz exegese, já que o nosso programa ele é dedicado aos estudiosos da exegese bíblica. Bom, vamos fazer agora uma pausa e aproveite este intervalo para curtir e compartilhar este episódio. Lembre-se de conferir o Manual Geográfico da Bíblia, disponível nos principais marketplaces digitais. É uma oportunidade única de aprofundar a sua compreensão da Palavra de Deus. No final, nós vamos informar a você como poderá fazer para resgatar o seu brinde especial. Então, fique conosco e até daqui a pouco. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, voltamos. Vamos tratar agora com o professor Vernon da importância da geografia bíblica, uma série de perguntas sobre esse tema. Professor Vernon, por que a geografia é tão importante para a compreensão das histórias bíblicas? Bem, a geografia não é apenas o cenário das histórias bíblicas. Além disso, ela molda os eventos e os personagens. Por exemplo, a aridez do deserto do Sinai pode simbolizar ali uma dependência de Deus, porque é um lugar muito árido, é um lugar muito hostil à vida. E nesse sentido, você precisa estar mais conectado, né, com Deus, em face, né, à morte, em face ali aquele cenário que você não tem nenhuma vida em volta, né, só areia, rochas. Então, quando você está num cenário desse tipo, você se torna mais dependente de Deus. Então, esse é só um exemplo, né, daquilo que a geografia bíblica, em seu contexto, né, pode nos trazer de informação para entendermos melhor um determinado contexto. Então, entender os lugares nos ajuda a compreender melhor as mensagens divinas. Muito bem, professor Vernon. E quais são os principais temas abordados no seu e-book? O e-book aborda montes, rios, mares, desertos e cidades bíblicas. São os acidentes geográficos que encontramos na Bíblia. Legal. E você poderia destacar para a gente um capítulo que considera mais especial no seu livro? Para mim, um capítulo especial foi sobre Jerusalém, porque ela é rica em história, arqueologia e espiritualidade. É incrível, né, como essa cidade foi central em tantos eventos importantes nas Escrituras. Sim, na verdade, Jerusalém é o coração, né, de Israel. Ali ela foi conquistada e reconquistada em vários períodos históricos. Inclusive, aqui neste meu canal, você vai encontrar um resumo ali da história de Jerusalém e o tanto quanto essa cidade, ainda hoje, né, é palco, inclusive, de profecias e muitas pessoas que querem sempre visitar lá. É, professor, como é que rios, montanhas e cidades mencionados na Bíblia influenciaram os acontecimentos históricos e espirituais das Escrituras Sagradas? Esses acidentes geográficos, eles influenciam de uma maneira muito especial, porque eles condicionam, né, um contexto ali, né, histórico, de acordo com a própria geografia do local. Os montes, por exemplo, como Sinai, são lugares de revelação divina. Deus revelou-se lá a Moisés, deu a lei. Já os rios, como o Jordão, marcam, por exemplo, transições importantes.
tipo o ministério de Jesus, onde ele era até então um desconhecido, e depois deu-se o início da sua jornada de redenção para a humanidade. As cidades como Jerusalém e Belém são cenários de promessas que foram cumpridas, por exemplo, e cada elemento geográfico tem um papel simbólico ao mesmo tempo e prático nos eventos narrados. Sim, então conhecer esses elementos, né, ajudam a compreender as histórias e também a perceber nuances. E nem sempre a gente consegue perceber sem ter esse tipo de conhecimento. Exatamente. Muito bem, vamos tratar agora de uma série de perguntas sobre histórias e locais subestimados da Bíblia. Professor Vernon, existe algum lugar ou história bíblica que você considera subestimado e que merece mais atenção dos leitores? Na minha opinião, eu acho que os desertos são subestimados. Muitas pessoas veem apenas, né, a aridez deles, mas eles foram um palco de transformação espiritual muito grandes, né, como o Sinai, onde o povo de Israel passou 40 anos, onde a lei foi dada, ou mesmo o deserto da Judéia, onde Jesus enfrentou as tentações e João também pregou. Então, assim, os desertos, eles são bem, digamos, colocados em segundo plano, na minha opinião, mas eles têm muitas lições para nos ensinar e lições muito ricas. Sim, quando eu estive escrevendo o meu comentário sobre o Salmo 23, no livro Revelações Originais do Salmo 23, inclusive você me ajudou, né? Eu consultoria sobre geografia bíblica, eu pude perceber, né, junto com você, que de fato os desertos são bastante peculiares lá em Jerusalém, né? Lá em Israel. Porque é diferente dos desertos do Saara, lá os desertos são característicos de pedras e não de areia, não é isso? Os desertos são, assim, locais desprovidos de umidade, e assim se sobressaem, as areias e as rochas. Isso é um ponto muito interessante, porque aquela região bíblica tem essa questão, porque é uma região toda cercada por vários desertos. São vários desertos que circundam aquela região bíblica, como os desertos de Sinai, de Berseba, de Parã. São desertos que estão ali no dia a dia daquela população. E por isso a água é um símbolo muito importante em meio a tanta aridez. Não é à toa que Cristo tem como principal símbolo ser a água, a fonte de água viva. E isso é muito importante e traz ensinamentos nesse sentido que são muito enriquecedores. Perfeito. No capítulo sobre cidades bíblicas, professor Vernon, quais foram as descobertas arqueológicas que mais te surpreenderam no estudo para poder escrever o livro? Bom, Jerusalém é sempre, né, uma cidade muito marcante. E lá tem, sim, muitas descobertas arqueológicas, e uma que me impressionou muito foi o túnel de Ezequias. Ele é impressionante. A engenharia utilizada para garantir água em tempos de cerco mostra como a Bíblia registra eventos com precisão. Um outro exemplo também que eu acho muito legal é o barco de Jesus, né, que foi uma descoberta que fizeram de um barco encontrado no Mar da Galileia. E ele lá todo assim, né, claro, não está em perfeitas condições, mas você vê ele praticamente nas fotos como ele aparentava ser naquela época, ou melhor, nos dá um vislumbre de como seria um barco daquela época bíblica, um barco que Jesus mesmo, né, esteve navegando lá no Mar da Galileia. Isso é bem interessante, porque você tem essa visão do que poderia ter sido, né, ele com seus discípulos naquele barco. Isso é bem impactante. Sim, é bem interessante. Eu também tenho estudado sobre esse assunto ultimamente. Eu estou fazendo uma pós-graduação em História, Arqueologia e também Interpretação Bíblica. E é bem interessante a gente perceber o quanto a arqueologia de fato traz o tanto de informações que enriquecem, nos ajudam
a compreender a Bíblia como um todo. Bem interessante mesmo. Muito bem, vamos fazer agora uma outra pausa e eu quero que você aproveite esse intervalo para compartilhar e curtir esse episódio. Eu sei que você está gostando, na verdade? E lembre-se, no final, nós vamos apresentar para você um brinde muito especial que você poderá resgatar, legal? Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, estamos de volta com mais conteúdos fornecidos pelo professor Vernon Barros. Conteúdos de geografia bíblica, de arqueologia também. Muito interessante esse episódio, verdade? Bom, antes da gente continuar, nós queremos lembrar que esse podcast é patrocinado por nossos ouvintes mesmos. Então, considere apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo conteúdo rico e relevante para a sua vida espiritual. Faça contato para que você possa então nos ajudar a continuar trabalhando em prol do reino de Deus, né? Muito bem, professor Vernon, vamos agora entrar para uma parte de perguntas sobre curiosidades e aplicações práticas sobre o conhecimento de geografia bíblica. Professor, qual foi o fato geográfico ou arqueológico mais curioso que você encontrou durante as suas pesquisas? Uma coisa que eu acho muito curiosa tem a ver com a história do dilúvio. Claro que esse é um tema meio polêmico, né? Porque tem pessoas que vão considerar que o dilúvio foi global, outras que foi apenas local, e outras pessoas vão considerar que o dilúvio nada mais são do que experiências que alguns povos passaram e que, de certa forma, influenciaram seus relatos. Mas eu acho fascinante, né, uma teoria que fala sobre o Mar Negro, que pode estar relacionado com o dilúvio de Noé. E nesse caso é uma teoria que tem a ver com a ciência, né, que descobriu que o Mar Negro, na verdade, teve origem por causa de uma grande inundação com o rompimento de uma barreira natural no estreito lá de Bósforo, na Turquia. Então, o mar Mediterrâneo invadiu, praticamente rompendo essa barreira, e inundou uma grande área que hoje seria o Mar Negro. Ou seja, aquela área era uma área que não tinha mar, era uma área seca, e de repente foi totalmente inundada, com pessoas tendo que sair de seus lugares e se deslocar para outros. Então, isso também pode ter, né, de acordo com a ciência, claro, um pano de fundo para poder explicar o dilúvio também. E isso eu achei bem interessante. Inclusive, a questão do dilúvio, ele tem representações até em muitas outras culturas, inclusive aqui no Brasil, não é isso? Sim, sim. Existem muitas representações de inundações em vários lugares do mundo. Ao mesmo tempo, isso pode ser uma evidência de que o dilúvio foi global, mas também, ao mesmo tempo, pode ser uma evidência de que houve várias inundações que impactaram a vida de várias pessoas ao redor do mundo e, de certa forma, eles registraram isso também. Até porque, né, são pessoas que estavam, né, em lugares muito distantes, que não teriam como estar conectados geograficamente com aquilo que aconteceu lá no Oriente Médio. Mas isso é uma outra história. Pois é, de histórias a Bíblia está bastante repleta, né? Muito bem. Professor, como é que os mapas e imagens incluídos no e-book
ajudam os leitores a se conectarem com os cenários da Bíblia. Os mapas e imagens ajudam a visualizar, né, os lugares descritos, porque quando a gente fica só na descrição, a gente fica tentando imaginar. Aí quando você tem já uma imagem pronta que você pode visualizar ali a cores, né, que eu dei preferência a colocar imagens coloridas, ali a gente vê claramente como é que aquele lugar é em sua realidade. Por exemplo, ao ler sobre o Mar da Galileia, você pode ver onde os milagres aconteceram e compreender melhor a dinâmica geográfica daquela região. Perfeito. E também, né, nós falamos aqui de desertos, e no e-book o Paulo menciona como os desertos bíblicos representam momentos de transformação. De fato, né, a palavra deserto em hebraico é midbar. Ele traz essa ideia de que você precisa calar todas as vozes, depois de pessoa própria, para conseguir ouvir a voz de Deus, porque midbar significa a fala de Deus, né, naquele lugar plenamente silencioso. Nesse caso, então, professor, como que a compreensão da transformação que o deserto provoca pode ser aplicado às nossas vidas nos dias de hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, né, muito necessária. Como você falou, o deserto, né, tem esse significado. É um lugar de provação e dependência, mas também de revelação, onde nós conseguimos ouvir a voz de Deus e assim ter crescimento. Nas nossas vidas, né, passamos por desertos que nos desafiam, mas nos aproximam de Deus e nos transformam. Então, essa relação que podemos fazer com a nossa vida é muito essencial, porque assim a gente consegue ver um vislumbre da chegada na Terra Prometida e ver que o deserto foi apenas um momento transitório, que aquelas provações um dia vão passar. Perfeito, né? Já dá aqui, inclusive, umas meditações muito interessantes para palavras, né, devocionais, pregações. Estamos entrando, então, em mais um bloco de perguntas e dessa vez vamos ver perguntas sobre benefícios espirituais e educacionais também do estudo da geografia bíblica. Professor Vernon, como estudar a geografia bíblica pode enriquecer a espiritualidade e a compreensão das escrituras de um modo geral? E são duas coisas que estão muito conectadas, né? Porque a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual tem muito a ver com a própria compreensão das escrituras. E nisso a geografia é muito importante, né, para ter essa compreensão. Ao estudar a geografia, percebemos como Deus age no tempo e no espaço, interligando pessoas, lugares e eventos. Isso nos aproxima das histórias bíblicas e nos ajuda a ver a mão divina na nossa própria jornada. Muito bem, né? De fato, conhecer detalhes da geografia podem nos ajudar, inclusive, a nos reconectar com Deus, porque isso lhes dá um auxílio para uma compreensão melhor da própria palavra de Deus. Então, com isso, ela promove, né, ajuda a promover essa reconexão com o Criador. Muito bem, professor, quais são os benefícios de usar este seu e-book para estudos individuais ou em grupo? Esse e-book oferece conteúdo profundo e acessível, que pode ser usado em devocionais, grupos de estudo ou até mesmo como referência para pregações. Os mapas e as imagens facilitam muito discussões e reflexões. Então, o e-book foi preparado para isso, né, para poder, né, dar acessibilidade às pessoas em seus estudos. Sim, e você acredita que o Manual Geográfico da Bíblia pode ser uma ferramenta útil para professores, líderes religiosos ou até estudantes da Bíblia? Sim, com certeza, porque ele oferece informações detalhadas que enriquecem o ensino e também o aprendizado. Pô, nada como você ter em mãos um material que você pode mostrar para alunos, para a igreja, para que essas pessoas possam ver a materialização da geografia no espaço bíblico. Então é muito importante que se tenha, né, esse manual
porque ele traz-nos ferramentas que podem ser muito práticas para contextualizar as escrituras sagradas. Muito bem. Por fim, professor, nós já estamos chegando na parte final da nossa entrevista. Por que os leitores deveriam adquirir o Manual Geográfico da Bíblia? E quais são os diferenciais dessa obra em relação a outros materiais disponíveis no mercado? Diferente de outros materiais, pelo menos que eu conheço, este e-book combina geografia, história, espiritualidade, e isso de forma prática e acessível, ou seja, muito mais barata do que muitos manuais bíblicos que temos por aí. Tem preços assim muito altos. E esse e-book ele é muito barato, né? Comparando com outros e-books e livros que tem no mercado. Além disso, traz mapas, dados arqueológicos, referências que ajudam o leitor a visualizar e compreender os cenários bíblicos. Perfeito. Então, professor Vernon, muito obrigado por compartilhar conosco essa conversa tão enriquecedora. Eu tenho certeza de que os nossos ouvintes foram muito abençoados por este conteúdo. Para mim foi um prazer enorme participar desse podcast com meu amigo Davis, que conheço há muito tempo, conheço o trabalho dele, que também é exemplar. E, além disso, o Davidson foi quem fez o prefácio do meu livro. Então, para mim é um prazer sempre estar aqui colaborando com esse podcast, porque eu sei, né, da integridade do pastor Davidson, do reverendo, melhor dizendo, e da sua, né, disponibilidade, da sua alegria e amor para ensinar mais da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso, para mim, é um prazer enorme estar aqui e gostaria de deixar aqui também o meu Instagram, que é a geografia que a Bíblia ensina. Se possível, siga a gente lá, porque lá estamos sempre compartilhando novos posts que falam sobre a Bíblia e a geografia, e são posts também que têm a ver muito com a ciência. Então, tenho certeza que as pessoas vão gostar e vão aprender muito também sobre essa perspectiva da ciência e sua relação com a fé. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui para o que der e vier. Muito obrigado, professor Vernon, pela sua participação, sempre abençoadora e sempre enriquecedora também. Muito bem, agora chegou a hora de premiar você que ficou grudado até aqui neste episódio conosco. Eu tenho certeza de que você gostou de conhecer o professor Vernon Barros e a sua mais recente obra, uma geografia bíblica que você vai gostar de aprender, né? Mas, professor Vernon, qual brinde que você está disponibilizando e como este nosso ouvinte poderá resgatar? Gostaria de disponibilizar para quem tem interesse 2 artigos que eu escrevi que se transformaram em e-books, que se fala do dilúvio, né? E também do arco-íris, que são coisas conectadas. Então, se vocês querem conhecer mais sobre o lado científico, tanto do dilúvio quanto do arco-íris, é só mandar um direct no meu Instagram, a geografia que a Bíblia ensina, que envio o link com o maior prazer. Muito bem, então você pode adquirir o Manual Geográfico da Bíblia agora mesmo. E não se esqueça de seguir o professor Barros em suas redes sociais para mais insights incríveis sobre a geografia bíblica. Muito obrigado a todos por nos acompanharem no Exegese Exposição de hoje. Compartilhe este episódio com os seus amigos e líderes da igreja. E deixe também o seu comentário sobre o que mais te impactou nesta conversa que tivemos aqui com o professor Vernon Barros. Que Deus abençoe ricamente a sua jornada na palavra, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.